Olá, iniciando mais uma aula de Geografia do primeiro ano. Vou continuar o assunto sobre diferentes formas de representação do espaço. Mais precisamente, vou falar sobre a importância da cartografia e projeções cartográficas. Eu sou a professora Luiziana Santos Gonçalves. Então, qual é a importância da cartografia? A cartografia ela é a ciência que se dedica à representação de espaço geográfico, por meio do estudo, análise e confecção de cartas ou mapas. Só que a cartografia ela não é utilizada só por geógrafo ou pela geografia. Ela é utilizada por muitos ramos do conhecimento, além da geografia, como eu havia citado antes. Então, é utilizado por diversos profissionais, tá? De diversas áreas, como arquitetos, geólogos, meteorologistas e militares, que faz uso de mapas. Então, todo profissional, toda área que faz uso dos mapas está utilizando a cartografia. Os seus produtos, entretanto, não se limitam aos mapas, tá? Temos as plantas, os croquis e o globo terrestre, são outros resultados diretos da aplicação dos conhecimentos cartográficos. Então, essa é a importância da cartografia. E para que serve a cartografia? A cartografia, tá? Ela é utilizada, tem muitas utilidades, pode ser atribuída à cartografia e aos seus produtos. Então, ela tem N utilidades. A primeira delas é a localização de um determinado referencial na superfície terrestre. Então, qualquer ponto na Terra, qualquer ponto na superfície terrestre pode ser localizado através da cartografia. Então, vai desde áreas das mais extensas, como os continentes e países, até pontos específicos de um determinado lugar, como um bairro ou uma residência. Pode ser uma rua, tá? Pode ser uma casa, é uma rua. Então, vai das mais extensas, tá? Do mais abrangente, tá? Aos mais precisos, ao menor lugar. Então, tudo hoje é possível se localizar através da cartografia. Associada a isso, a cartografia serve ainda para orientação no espaço e para auxiliar nos deslocamentos, o que é feito com a utilização de mapas, bússolas e GPS. Então, tem como você se localizar, tem como você fazer uma orientação no espaço, tá? Através desses instrumentos, que é a bússola, o GPS, os mapas. Mapas e escalas de representação. Os mapas podem ser classificados nas seguintes categorias: plantas cadastrais, cartas topográficas, mapas regionais e mapa mundi. Então, o que você tem que levar em consideração? Tá? Quanto menor é o lugar que você for representar, é um mapa, maior vai ser sua escala. Então, você tem como fazer uma representação mais precisa daquele lugar. Quando o lugar ele for maior, você vai utilizar uma escala menor. Por quê? Porque você vai precisar diminuir, tá? A escala para fazer a representação daquele lugar, de todo aquele lugar. Então, lugar menor, vai ser uma maior carta, lugar maior, uma menor carta. Então, você tem que fazer essa relação, tá? Um determinado lugar que ele é maior, você vai utilizar uma menor escala. Não tem a necessidade de você utilizar uma maior escala. Já um lugar menor, você tem como utilizar uma escala maior. Vai diminuir aquele espaço a fim de você representar todo aquele espaço.
Já as projeções cartográficas, tá? Diferentemente do globo terrestre, esférico, tridimensional, os mapas constituem representações planas bidimensionais. Para representar uma superfície tridimensional e uma superfície plana bidimensional, os cartógrafos estudam e estabelecem relações geométricas e matemáticas, construindo as projeções cartográficas. Então, nós temos vários exemplos de projeções cartográficas, tá? Que representam o espaço, tá? Que nós vivemos. Então, a seguir, eu vou mostrar essas projeções cartográficas. As projeções cartográficas são classificadas em cilíndricas, cônicas e planas. A projeção cilíndrica. Nessa projeção, a esfera terrestre é envolvida por um cilindro. Está aqui o exemplo, está aqui a esfera terrestre, está aqui o cilindro envolvendo a esfera terrestre, no qual são projetados os meridianos e os paralelos, tá? Meridianos e paralelos. Esse tipo de projeção conserva, tá, as áreas, mas deforma os ângulos, principalmente nas altas latitudes. Então, o exemplo, tá, de projeção cilíndrica é a projeção de Mercator. Continuando com a projeção cônica. Nessa projeção, a esfera terrestre é envolvida por um cone. Está aqui a esfera terrestre e o cone envolvendo essa esfera. Destacam-se as formas de pequenas feições, daí sua utilização na representação de localidades junto às latitudes médias. Quanto mais aumentam as latitudes, maior é a distorção. Então, tá aqui uma representação, tá? Desse tipo de projeção. Então, o que você tem que saber? Quanto mais aumenta as latitudes, maior a distorção, tá? Daquele lugar, daquela representação, tá? A representação daquele lugar ao qual você está representando. Projeção plana, também é denominada de azimutal ou zenital, se você estiver lendo ou estudando em algum livro, tá? Por algum outro lugar, até mesmo na internet, você vê essa denominação azimutal ou zenital, está se tratando da projeção plana. Resulta da projeção da superfície esférica sobre o plano. Quanto mais nos afastamos do ponto em que o plano tangencia a esfera terrestre, mais a distorção aumenta. Então, está aqui uma representação, tá? Está aqui o globo e a projeção plana. Então, quanto mais, tá? Quanto mais nos afastamos do ponto em que o plano tangencia a esfera, maior vai ser a distorção. Então, essa foi a explanação sobre a importância da cartografia e as projeções cartográficas. Aqui está a referência, utilizei o Baldry e André, que é o livro que nós utilizamos, tá? Tanto utilizávamos na aula presencial, quanto agora estamos utilizando na aula remota. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.